Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu estava relendo, de tantas vezes que reli, o poema de Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José? Mas esse vai dedicado a outra pessoa. E agora, Caiado? Seu plano acabou, a polícia vingou, a integração da polícia aconteceu, a União Democrática Ruralista desapareceu e dia 22 de dezembro faz exatamente 37 anos da morte de Chico Mendes, que, na ocasião, por todo o aparato de investigação, se viu que a União Democrática Rural, da qual o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, era seu principal administrador, seu principal fundador. E o que era essa União Democrática Ruralista? Era justamente a união que expulsava de terras não de propriedade das 14 fazendas do governador de Goiás, seu Ronaldo Caiado, era a expulsão dessa gente quando já não mais aguentava o trabalho escravo. E, naquela ocasião, em 22 de dezembro de 1988, antes um pouco, o ativista Chico Mendes, ao sair de sua casa para ir ao banheiro, né, foi atingido por um tiro de espingarda que o fatalmente levou embora. Então, governador Ronaldo Caiado, agora o senhor, juntamente com o governador de Minas, o Caipirão, Romeu Zema, e alguns outros mais, como o governador do Rio de Janeiro, encalacrado em problemas gravíssimos, tendo ido até os Estados Unidos, o que vão fazer? O que vai fazer o senhor Ratinho Júnior, o camundonguinho do Paraná? Não é? O que vai fazer o senhor Jorginho Melo, que também é da mesma laia sua? O que vai fazer? Será que vão continuar matando os trabalhadores, aquela gente miserável, desgraçada, que se sujeitava a um regime de escravitude, né, no qual o senhor era o principal ditador, né, e manda-chuva de todos aqueles absurdos que não se foi comprovado, mas não se foi comprovado porque o dinheiro, lamentavelmente, pode não comprar tudo. Tudo não compra, porque não compra a sua vida até o final, porque um dia o senhor vai embora. Mas, naquela ocasião, não ficou bem esclarecido o porquê da morte de Chico Mendes. É porque, em muitas terras da União, o senhor foi empurrando. Já naquela ocasião, com mais de 4.000, 5.000 cabeças de gado, esse seu gado foi empurrando com a barriga as terras que não eram as suas, e com destino a se aprofundar mais e mais e mais no terreno amazônico. Então, eu queria saber, e agora, José? E agora, Caiado? O que vai acontecer? As polícias vão se integrar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o COAF, e daí o senhor vai ter que explicar a razão de tanta riqueza, a razão de tanto desmando, a razão de tanta falcatrua na grilhagem de terra, e o senhor mais poderoso, mais rico. E agora, Caiado? O Lula voltou, o Lula chegou com força, né? O Lula vai implementar tudo isso,
através dessa PEC, da nova PEC, não é? Que vai integrar todo o aparato policial, como eu já disse anteriormente, a Polícia Civil, a Polícia Militar dos estados, a Polícia Federal, o COAF, que vai pesquisar a fundo toda essa riqueza. Riqueza, muitas das vezes, não explicada. Então, e agora, Caiado? Hein? Agora vejo o senhor em maus lençóis. O senhor Romeu Zema, não é? E outros mais, que despontam numa linha de frente contra o governo do presidente Lula. E agora, Caiado, o que você vai fazer? Hein? Vai voltar à tona a morte de Chico Mendes? Não é? Simplesmente o processo pode ser que até volte, não é? Porque ele, lamentavelmente, não voltará mais. Então, e agora, Caiado? O seu mundo acabou, suas terras não têm mais os mesmos trabalhadores escravos de antes, porque agora chegou um governo diferente. Não um desgoverno que estava no passado e que veio não somente do governo do Mandrião bandido Fujão, que agora vai para a Papuda. Não somente desse governo, mas governos anteriores que simplesmente engavetaram, deixaram que isso fosse passado para baixo do tapete. Mas e agora? Agora as coisas vão mudando, as coisas vão modificando. E o senhor terá que dar muitas explicações. Já não é uma só via na qual eu li da sua total preocupação. Mas o senhor insiste ainda. Mas agora o senhor está mais encurralado para dar explicação. E agora? E as fazendas? E o gado? Vai seguir empurrando com a barriga mais em direção à Amazônia, né, ao desmatamento, porque a pata do seu gado destrói as terras do governo, as terras que não são suas, as terras que o senhor quer que sejam suas, assim como era no passado, com essa formação desse grupo e dessa democracia ruralista, que, na verdade, levava o povo mais humilde a um regime de quase de muito pior, quero dizer, a um regime análogo à escravidão. E o senhor, com tanta riqueza da sua família, que já vem de vários anos, mais de século, não é? Então, e agora, Caiado? O que o senhor vai fazer? Vai continuar nessa luta que já se sabe que o senhor é o perdedor, nessa luta com Romeu Zema, com esse gaguinho, governador do estado do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, tirando aquela prefeita negra, a governadora, e o governador, o ex-governador, por duas vezes, Leonel Brizola, o resto, juntando todos, não dá meio. Rosinha Garotinho, o Garotinho, Wilson Witzel, esse Gaguinho Castro, o Pezão, o que antecedeu ao Pezão, que esteve em Paris comendo e luxando com dinheiro público, condenado a 400 e tantos anos de cadeia, né? Então, e essa gente nada fez pelo Rio de Janeiro. Mas aqui a atenção tem que ser mais voltada ao senhor. E agora? Vai se apoderar de todo o estado de Goiás e se apoderar de todos os estados, né, a oeste do estado de Goiás, mais ainda até chegar à Amazônia. E agora, Caiado?
é a sua vez de falar. Mas como o senhor tem pouca voz, ainda quer se lançar à presidência da República, com que capital político? Nenhum. Vai cair na mesma situação vexatória de 1989, que o senhor ficou abaixo da crítica. Então, já é hora, o senhor com os seus cabelos brancos, é hora de que colocasse a mão na consciência e pudesse ver, porque dormir, eu acredito que o senhor não durma em paz. Pudesse ver o que foi feito de Chico Mendes, o que a União Democrática Ruralista fez para acabar com várias pessoas, como aconteceu no passado, que tentavam simplesmente sobreviver em áreas do governo, áreas que não eram suas fazendas, mas que o senhor queria, porque a sua ambição não tem freio. Então, e agora, Caiado? Lula voltou, Lula está eleito praticamente para 2026, as coisas mudaram e o senhor está ficando mais velho, mas ainda não percebe, não é, que a atitude do perdedor deve ser uma atitude consciente, uma atitude de que realmente perdeu a batalha. E agora, Caiado? Vai lutar com que armas? Chico Mendes foi embora, Chico Mendes, já não existe um outro mais, por mais que se faça, agora a COP30 vai mostrar quem realmente foi o senhor, quem foi realmente a União Democrática Ruralista, assassina de tantos miseráveis que trabalharam, muitos nas suas terras, e em terras de seus comparsas. Esta é a pergunta. E agora, Caiado? E agora? Qual será o seu fim político? O esquecimento na história? Isso é o que vai acontecer. O senhor não vai passar de um simples medíocre que jamais conseguiu alcançar o seu alvo. Então o senhor atirou, atirou, atirou e o alvo jamais foi acertado por nenhuma de suas tentativas de tiro. E agora, Caiado? Se recolha, vá embora, fique na sua insignificância, porque agora nós temos outro governo que não é o governo do quadriênio anterior, que não é o governo do antecessor do quadriênio anterior, daquele o poetinha que mostrava o poetinha de milésimo grau, que assim com as mãos, aquele o feitor da cartinha medíocre primária para tentar defender o bandido Bolsonaro. E agora, Caiado? O que vai acontecer? Nada. Simplesmente Lula vai se reeleger pela quarta vez e o senhor passará e cairá no esquecimento da história. Essa é a sua vida. Uma vida medíocre, uma vida desregrada, no sentido de que o senhor não tem nenhuma empatia com o ser humano. É simplesmente ver a sua riqueza e nada mais. A sua riqueza e de seus quadrilheiros, de seus comparsas. Essa é a voz da nação brasileira que está contra o senhor. O senhor é um perdedor. Agora realmente é que o senhor não vai dormir, porque antes ainda poderia ser que tirasse algum cochilo. Agora não mais, porque as provas estão visíveis. Com as polícias integradas, o COAF junto, nós vamos ver quem foi realmente o senhor. Um miserável.
Pois bem, é isso tudo que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.